Tá ouvindo? Eu acho que eu não tô te ouvindo. É porque eu não falei ainda, né? Ah, tá. Eu não tô. Tá cansada, né? Sabe qual vai ser minha janta hoje? Ah, Né? Que pra ti parece uma coisa boa, mas pra mim é péssima. Eu odeio. o quê? Tu ouviu o que eu disse no início, não? Não, falhou pra mim. Você falou, sabe o que que eu vou jantar hoje? Aí comeu alguma coisa, você falou, É, pá, é? eu janto hoje, Tá. McDonald's. Pra ti foi? Foi. Pra mim já foi bom, assim, já comi, mas É, já tô eu cortando. não gosto. Cortei. Péssimo. É, eu Eu acho cortei. péssimo. Cara, já me salvou muito em falta de tempo, assim. Já me salvou muito em falta de tempo. Tipo, tá corrido, É velho. bem triste. Mas eu te entendo que Não não é tem o que nem, fazer. te entendo que não é nem um pouco saudável. Uhum, não tem o que Ouça. fazer. E aí, sumida, como é que você tá? Bom, cansada, mas em compensação eu inclusive eu tenho umas perguntas para te fazer. Eu não ia deixar que a nossa aula de quarta-feira ficasse assim num silêncio, porque é aquela coisa, né? Eu já te falei, tipo, o texto eu gravei até uma metade, a outra parte no finalzinho ali eu não gravei, tipo, eu tenho que estar olhando toda hora, até quando eu vou, tipo, lembrar até a parte que eu sei, eu olho o restante. Então, eu acho que se tu quisesse me fazer alguma pergunta sobre o texto, ou de repente, enfim, se tu quisesse que eu falasse sobre o texto, ou não sei. Não, é que acontece. Acho que pra você, depois do teu resultado do teu último vídeo, não dá pra gente ficar regredindo. Uhum. Porque você teve uma evolução muito boa no teu último vídeo. Aí você simplesmente agora deu uma espanada. Sim, E aí eu não entregou o penúltimo vídeo e nós estamos no processo de um novo. Aí eu preciso saber como é que você quer se relacionar com isso. Se você vai querer dar um correzinho aí e botar em dia esses dois vídeos, que foram dois textos muito bem pensados para você, porque eram novas etapas de desafios nessa tua construção de interpretação. Entendeu? Então não compensa eu debater o texto com você se você não fez um estudo prévio. sim. É justamente por isso que eu queria, tipo, amanhã, antes da nossa aula, realmente para poder te entregar os dois vídeos que eu quero amanhã e eu vou conseguir, porque amanhã eu acho que eu vou. Acho não, tenho certeza que eu vou me acordar cedo, como eu tô acordando quase todos os dias, mas acordar, tipo, para botar no lugar, entendeu? Os dois textos, porque eu não tenho. Amanhã de manhã eu não tenho nada para fazer. Graças a Deus. Então eu vou sentar a bundinha na cadeira e fazer a leitura dos textos e conseguir, tipo, gravar do jeito que eu quero. Porque o vídeo que tu me passou, o texto que tu me passou na semana passada, eu acho que foi, ou retrasada, eu já nem lembro mais. Semana passada. Então, aquele texto tá um fenômeno, inclusive até uma parte do texto eu ia pegar para botar de legenda numa foto lá minha, mas não fiz isso. Aquele texto tá demais e eu gravei, só que eu não gostei. Ficou É, péssimo. o Ficou texto é maravilhoso. horrível. Desse tamanho, parecia assim que eu tinha saído de um hospício, que tinha me drogado. Tava ridículo. E não é isso que a cena pede, né? Não. Tipo, a cena é bem romântica, uma coisa. Então, não. É, a cena ali, o teu texto é aquele texto que a personagem está falando sobre a relação dela, né? Hum, Sobre é uma coisa sobre o mais. divórcio, né? Eu achei, pelo menos, né? Repete, achou o quê? Eu achei uma coisa mais neutra, assim. Eu não achei uma coisa tão louca Não, quando eu tava ali. ela não é surtada, não é uma cena surtada. É uma cena muito pelo contrário, ela é muito interiorizada. Hum, Porque ela tá falando de um relacionamento, de como ela se sentia perante aquele relacionamento, de ela ter se sentir invalidada muitas vezes. E perceber que assusta, porque ela tem uma admiração pelo cara, né? Pelo sim, trabalho dele. Como profissional, ela admira muito ele. E ela queria que ele tivesse um pouco daquela dedicação que ele tem como um grande profissional para dentro do relacionamento, que também é um grande projeto. Porque é engraçado, sim, né? sim. Vocês criar um paralelo para a vida real, a gente esquece que quando a gente entra num relacionamento, é um projeto. É um Não, projeto. claro, não. E quando
eu sentei ali para ler o texto, a primeira vez quando eu vi o texto, me chamou muita atenção, principalmente uma parte ali, agora eu não vou me lembrar, mas é bem no meio. Tem uma parte que diz que foi até quando eu lembro que quando eu fiz, eu fiquei mais assim, tipo, cabisbaixa, sabe? Ai, como é que foi as palavras que ela usou? Ah, eu não vou me lembrar agora, mas tipo, é quando ela fala pra ele assim. Tipo, ela fala uma frase que é muito tocada, assim, que eu senti, entende? Tipo, quando eu falei. Só que eu gravei o vídeo e deixei numa posição boa, a minha câmera ficou numa posição boa, até o celular tava ajudando aquele dia. Só que aí quando eu olhei meu rosto, eu fiquei, meu Deus do céu. Se o Adilson ver isso, ele vai dizer, meu Deus. Meu Deus. Eu sei, porque você conseguiu ter uma boa evolução, sabe? Acho que não é justo com você se permitir recuar. Não, eu nem quero. Eu não quero, não é nem querer. Eu não quero, eu não posso. Eu não vou deixar isso acontecer, até É. porque eu sei que a minha vida por aqui tá bem, apesar da gente ter tido essa função de pandemia agora e tudo parou e tudo mais. Parece que as coisas aumentaram. Quando veio à tona essa semana, veio pior ainda, porque acumulou, né? Então veio pior ainda. Então, mas vai dar tudo certo. Vai dar certo. Quais são as perguntas que você queria me fazer? Assim, só preciso que tu tenha paciência. Eu vou. Dando a minha aos meus personagens. E eu super te entendo. Eu tenho paciência, sabe, Lilian? Paciência eu tenho mesmo, porque eu tô indo muito leve com vocês, porque eu entendo a dinâmica. Agora, tipo assim, é óbvio que eu não vou ficar te incomodando, falando, Lilian, você tá me devendo um vídeo. Eu não vou. Porque eu acho que. Não, mas precisa me cobrar, sabe por quê? Porque minha cobrança é em mim mesmo. Tu pensa que eu esqueço Exato. Não, todo o tempo dele que eu tenho que gravar. exatamente, porque é o primeiro entendimento que eu tenho, que é eu estou me relacionando com pessoas maduras, com Sim. pessoas que já têm uma vivência e não eu não estou lidando com o ensino médio, né? Então eu estou lidando com pessoas que já têm uma vivência, já têm o seu know-how, então não compete eu ficar fazendo o papel do tio chato. Eu tô Não, aqui. não, mas é quanto a isso, porque aqui, assim, tipo, eu fico toda hora pensando até, às vezes eu tô dentro do carro e eu lembro, tem que gravar o vídeo do Adilson. E o Fábio disse, e o Fábio acha, o meu namorado, ele acha que é tipo um vídeo no mês, sei lá, ele não tem uma noção, eu nem parei pra explicar também. E aí ele acha, e ele diz assim, de novo? Eu disse, sim, Fábio, toda semana eu tenho um vídeo novo pra gravar. Ele, tá. Aí agora já sabe. Só que aí eu fico no carro falando, tem que gravar o vídeo. Ainda ontem eu Ó, falei, e eu tô gravar começando, teu. eu tô começando a ficar bonzinho, porque eu dei o texto com uma semana de antecedência. Quinta-feira que vem eu vou dar só entregar o texto, mas eu não vou pedir para gravar na quinta que vem, porque eu vou dar de novo um outro conteúdo, vai ser uma aula mais teórica quinta que vem, abordando outras coisas, para dar essa semana para vocês de quase, em vez de vocês terem uma semana, vocês vão ter duas. Sim, não, mas eu entendo que não é justo contigo, porque de qualquer forma eu acho que esses textos foram escritos por ti, né? Então tem um momento ali que tu sentou a bundinha na cadeira e escreveu o texto. Então eu acho que é da minha parte também fazer o mesmo. Esses textos, por exemplo, o anterior que eu te entreguei é autoral meu. Aham. Esse dessa semana não. Esse aí eu estou buscando muitos monólogos de alguns filmes emblemáticos, filmes muito significativos, e transcrevendo para vocês. Claro, me dá um Sim. trabalho porque eu tenho que parar e transcrever. Me diz uma coisa, inclusive, não querendo te cortar, mas já te cortando. Esse segundo vídeo agora, entre esses dois que eu tenho que gravar, né? O segundo vídeo, se eu gravasse de pé, tu acha que seria muito ruim? Você em pé, É, tá livre, corpo todo. tá livre. Você Eu pode, acharia que você ficaria pode, muito ruim. você pode, Esse que eu você tinha. pode gravar em pé, você pode pensar em deslocamento. Eu quero me deslocar nesse vídeo, Uhum. entende? Não, porque o vídeo, o segundo, esse que eu te disse que eu não gostei, que eu tava com a cara toda inchada, enfim, eu gravei ele numa posição boa, tipo, sempre na mesma posição que eu costumo gravar. Boto Uhum. ali em cima do coisinho que eu tenho e fico gravando. Ficou direitinho. Agora, esse segundo, eu queria ver se eu gravava, tipo, de pé pra fazer uma coisa mais diferente. Tipo, botava a câmera mais alta. Você pode pensar em abrir mais o teu Hum, plano, tá? Pode abrir mais o teu plano. Em vez de ficar fechadinho em você, pensa em abrir mais uhum. o plano. Pode abrir. Sim, eu andei olhando até no grupo que tem um vídeo da Márcia, eu acho que ela faz, que ela tá de pé.
E aí aparece, tipo, mais abaixo dessa caixa. Por exemplo, o último agora da Laura, que que ela vai postar no grupo amanhã, ela também mostra ela da cintura para cima e ela tem movimentações. Ela gravou no banheiro, por exemplo. E aí tem uma hora que ela senta em cima da bancada da pia. Então tu vê ela sentada, então vê o corpo inteiro aparecendo. Então ela tem movimentações cênicas na gravação. Uhum. Pode, Eu pensei. tu pode começar a se desafiar nesse lugar. E aí eu vou mudar de peça também. Eu não vou gravar mais aqui no meu quarto, eu vou gravar em outro lugar. Que eu Ah, acho que é uma que cobre bastante o jeito que tu me mandou o texto dessa vez. Eu acho que sai um pouco dessa rotina daqui do meu quarto. à, Desse cenário. à vontade. Tá, não era essa. Tipo, se Coloca a tua podia. imaginação. Porque até então, quando elas gravaram em pé, eu não ouvi o que tu disse sobre isso. Eu não sabia se era uma coisa ruim ou se era uma coisa positiva ou negativa. Então eu não sabia como que. Porque acontece? Nós estamos agora buscando a gente está saindo da questão do videobook fechado, Sim. está indo para uma cena mesmo. Então já são cenas muito maiores do Uhum. que uma cena fechada em mim, blocada em mim aqui, né? Então agora está se abrindo o plano, está se abrindo o plano, e eu vejo mais informações, mais detalhes. E aí, que detalhes eu quero na minha cena? Né? Por exemplo, a Júlia fez o último vídeo dela agora, e ela deitada num sofá. O tempo inteiro tá buscando movimentações nesse sofá deitado. Então, tu vê ela e vê o sofá. Sim. Né? Eu, no caso, eu ia fazer na sala agora, da próxima vez. É. Que eu acho que fica É, mais difícil, ficar uma coisa repetida sempre. se lança, brinca, abusa. Não há Uhum. limite. Quando você está falando de cena, não há limite de proposta. Sim. Sabe? Que eu tô pensando aqui nas possibilidades do que tem ali na sala, do que dá pra fazer. Mas tá tudo certo. O que mais você queria me perguntar? Acho que era isso. Não, não sei. Ah, tá. Tipo, se eu tivesse uma segunda pessoa na cena, no caso, assim, eu sou a pessoa, tipo, obviamente, meu texto, meu papel, enfim. Só que se eu colocasse como se eu estivesse falando com alguém e colocasse essa pessoa de fato na cena. Eu acho que não Não precisa nesse momento. menos. Eu acho que nesse momento não precisa. Porque Tá. ainda tá sendo em teste a sua relação com a cena, de você tornar crível que tem uma pessoa ali, entende? Uhum, Porque, sim. porque tá muito na tua verdade cênica. Não interessa Ela se tem alguém. tá muito em mim ainda. Eu entendi, Não mas interessa se tem alguém ou não. O que eu vou propor futuramente é, de repente, pegar a Lilian e a Ana Júlia, ou a Lilian e a Laura, e dar uma cena para as duas, porque aí eu vou testar o diálogo das duas. inclusive, eu falei com a Ana e ela disse pra mim, eu e a Marcinha, a gente até pensou em fazer um vídeo juntas. Não sei se elas fizeram ou iam fazer. E aí eu achei bem legal essa ideia, porque eu e a Ana, a gente mora bem pertinho. Então, tipo, pra qualquer uma de nós se juntar é dois passos. E tudo bem que tem essa função do vírus, né? Mas te digo assim, a gente tá levando a sério, mas a gente tá tomando todos os cuidados e eu não vejo tanto problema dela vir até aqui em Sim, casa. Ou, tomando as medidas certas, né? sim, não vejo problema. Mas eu acho que futuramente eu vou lançar para vocês esse novo exercício de como é que são eu e uma colega de cena. E agora Uhum. nós temos mais. Eu vou achar demais, sinceramente, É, por mim, hoje. Porque eu acho muito interessante, tipo, ter alguém pra conversar, tipo, pra falar. Entendeu? Ainda mais eu e a Ana Júlia, que a gente é super sim, debochada. Então, eu acho. mas pensa, vou te falar agora, vou te trazer uma reflexão, tá? Como exercício de cena é maravilhoso. Como Sim, videobook material seu, você mostrar muito. um vídeo de cena dividindo com alguém, tu corre o risco de querer se mostrar e mostrar o colega. Aí o cara Uhum. vai dizer, cara, a Lilian mandou até uma cena boa, mas eu gostei foi da amiga dela em cena. Qual o número daquela amiga? Sim, sim. Sim. E aí, de repente, ambos têm qualidades boas e acaba não mostrando tanto É, o perfil. porque o que eu vou validar no exercício é a capacidade de vocês usarem o diálogo em cena, a troca, jogar, se estão se escutando. Porque às vezes, quando bota duas pessoas em cena, parece que não estão se ouvindo. Eu estou tão preocupado em dar meu texto, tão preocupado em dar meu texto,
porque não tô ouvindo o que eu tô dizendo. E aí um fala num tom, o outro fala no outro. Aí fica Sim, eu muito... consigo isso agora. Então, quando eu chegar nesse momento para vocês, é exercício para você, é mais um exercício para vocês do que um material que você vai primeiramente mandar para qualquer casting. Manda os Sim. teus solos, manda solo, Não, os principais, né? Até então. entendeu? Porque tu sempre vai, porque tu parece que você tá dividindo, porque quando tu manda com mais uma pessoa em cena, você tá dividindo o peso da cena com outra pessoa, ponto. Você vai ter 50% da atenção. Da pessoa ser boa e a cena ficar melhor por culpa dessa pessoa e acabar o foco sendo mais nela do que em mim, no caso, ou vice-versa, né? Pode acontecer da pessoa Sim, estragar a cena. sim, sim, sim. Se é boa, acaba. Não bota ninguém por enquanto não, tá? Porque Uhum. pode gerar mil coisas para você. Porque se essa pessoa não ensaiou, não é do meio, não tá no fluxo, ela pode às vezes dar um risinho no meio da tua cena e te desconcentrar. Sim. Uhum. Não, isso é verdade. E Então, eu tenho muita coisa, tipo, eu consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes até eu gravando aqui no meu quarto, se acontece uma voz, um troço lá na sala, eu escuto, eu já me perco totalmente. Daí eu fico pensando, imagina gravar com outra pessoa, que talvez não tenha realmente, como tu falou, tipo, não é desse meio, não seria o momento. e aí imagina agora você gravando com uma equipe inteira na tua frente. O câmera, o cara com o microfone, o cara da claquete, o diretor, o assistente de direção, a maquiagem, tudo tá assim, ó. Eu passei por uma experiência assim, não vou te mentir, mas eu passei por uma experiência assim, apresentei uma live esses tempos, e aí da função das modelos, né? E aí o Sérgio precisava de alguém para apresentar a live, e ele disse: escolhe aqui, disse pro rapaz, né? E o rapaz disse: eu quero essa, que era eu. E o Sérgio me ligou, tipo, 10 horas da noite num dia. Vem aqui amanhã que a gente precisa apresentar a live. Eu não sabia nada, eu não sabia discurso, eu não sabia nem o que eu tinha para falar. Era tipo assim, ó, vai, entendeu? E eu cheguei lá e foi tipo, vai, me botaram no meio do cenário. Daí era tipo apresentar uma live de pagode. Não sei se tu gosta, mas eu sou apaixonada, né? Então pra mim aquilo foi uma maravilha. É o que a gente Eu fala, tava assim, realizada, né? é o que a gente fala, é pinto no lixo, né? Eu tava realizada, eu me senti uma pessoa assim, eu tava me sentindo assim, ó, como diz a Rafa Kalimann, aquela que tava apresentando o BBB, essas funções agora há pouco. E aí eu não parava de rir o tempo inteiro, só que eu não sabia nada. Então toda a fala, tudo que eu tive que falar no dia, no momento, tudo veio de mim. Tipo, eu tive que me expressar com falas que vinham na minha cabeça. E era na hora, assim, ele só me deu o microfone e disse: já sabe o que tem que falar, né? E eu disse: não. E ele disse assim: tá, então olha os músicos, olha o cenário, vê o que. Eles vão tocar um pouquinho agora, porque eles estão ensaiando, tu vê o que tu gosta, vai. E eu falei, e aí pra mim foi tipo assim, eu fiquei só pensando, meu Deus do céu, sabe? Aquilo foi, tipo, na TV, foi aqui na internet, e eu fiquei só pensando, meu Deus, na hora eu tremi, né? Mas quando chegou na hora de falar, foi bem tranquilo, assim. Então eu sei que, como eu te disse, essa função de inventar palavras na hora para falar, eu realmente sei que eu me saio muito bem. Eu não saio bem com coisa decorada. Nunca, nunca foi assim. Eu Desde. percebi que o melhor texto foi ali você dando umas improvisadas e você consegue realmente você tem uma velocidade muito boa de improvisar. Isso é muito bom, ponto favorável seu. Agora Uhum, mas vamos exercitar a outra parte. sim, a outra parte Para que é. deixar você completa, né? Falta muita coisa ainda. Mas Mas eu acho você tem a que é habilidade bem da improvisação. improviso. E Mas. nem todo mundo tem essa facilidade, tá? Tem gente que Uh-uh. trava na hora de improvisar. Trava. Prefere o texto decoradinho porque ela se sente mais confortável sabendo o que vai dizer. Tem gente que é isso, eu prefiro entender o texto e sair tateando. Me sinto mais Uhum. orgânico. Não, eu super. Inclusive, esse teu texto que tu me mandou primeiro agora, tu me mandou uma frase lá no WhatsApp, tu disse assim, ó, eu não quero improvisos, né? Tu mandou alguma coisa assim, que tinha que falar exatamente o que estava ali. E teve uma palavra, que eu não lembrava a palavra na hora, e eu inventei outra que tinha um significado muito parecido. E aí eu pensei assim, meu Deus, mas ele mandou no WhatsApp que não pode inventar a palavra.
Só que eu tô sempre inventando, tipo, não tem condições de É pedir que mim, entendeu? aí tu pega o nojo do autor, sabe aquele autor nojento que ele quer ouvir tudo, Aham, ele quer ouvir o que escreveu. Deixa eu ouvir o que eu escrevi. Quando eu escrevo sim, te... quando eu escrevo texto, Lilian, eu sou muito chato. Muito, muito. a Ana Eu, de- falou isso. eu levo os atores na exaustão, porque eu falei assim, eu escrevi, não foi isso. Eu não A escrevi. Ana me o meu, o Adilson, ele é muito chato ali. Quando ele escreve alguma coisa, ele quer que tu fale exatamente aquilo ali. Tu não vai me inventar. Eu disse, eu não vou inventar. Ela disse, tu não inventa. Eu disse, não, pode deixar, Quem vai falou? Quem acontecer. falou isso? A Ana, ela disse, tu não me inventa coisa. Tipo, ele não gosta que invente. Ela disse bem assim, ele não gosta que invente. E aí foi ali que eu comecei a achar que aquela palavra tinha que caber no meu cérebro. Tipo, eu não podia esquecer ela. Eu não. Tadinha, tadinha. Criando neura já, né? Não, sério. Agora, esses dois últimos, assim, no caso, esse primeiro, né? Porque o segundo não tô muito bem alinhada, mas o primeiro foi um punkzinho, assim. E vai ser de novo porque eu vou gravar, né? É. Novamente. São dois textos muito bons, tá? Tem discussões bem pertinentes um no outro. Esse último que eu te dei, eu acho, é um texto fascinante, cheio de curvas, cheio de movimentos, cheio de nuances. Não deixa É, ele, eu vou te contar não deixa ele primeiro, ficar eu vou. linear. Pode falar. Não deixa ele ficar linear. Sim. Não, esse primeiro texto que você me mandou eu gostei bastante, porque ele tem aquela, digamos assim, que um alto e baixo, altos e baixos dentro do texto. E foi isso que me chamou mais atenção, que, tipo, dá aquela, sabe essa mudança essa troca de voz, que eu gosto muito de fazer, dá pra fazer bastante isso. Foi isso que me chamou a atenção. Vai. Eu acho que você está começando a descobrir suas ferramentas, sabe, Lilian? O ponto positivo para você é que você está começando, você começou a partir do último vídeo que você fez bem a descobrir suas ferramentas. Tu começou a descobrir, olha, eu tenho habilidade nisso. Ou eu consigo modular minha voz aqui, olha que legal. Tu começou a entender. E é você saber os teus recursos, Sim. né? É dominar esse instrumento. Eu me descobri mais, né? Que eu acho que eu realmente eu parei para analisar que isso valia a pena para mim, tipo, tanto as aulas quanto eu acho que isso agrega muito valor, né? Valores de todas as formas. Tipo, aquela aula mesmo que tu deu aquele dia, teve coisas que tu disse ali que como eu te disse, a gente fica com uma cara de abobado olhando para a câmera e tu acha que a gente não tá prestando atenção. Mas eu fico viajando, tipo, pensando nas possibilidades que aconteceu no tempo passado. E viajando muito, porque até então eu não tinha conhecimento nenhum sobre o teatro. Tipo, eu fui em peças de teatro 2, 3 vezes na minha vida. Uma delas foi o Teatro do Bebê aqui em Pelotas. Não sei se tu já ouviu falar. Do palhaço Eu era bebê. apaixonada. Eu era apaixonada, só não ia muito porque era horrível de caro. Eu achava um absurdo, mas eu achava Eu ele fui, perfeito eu fui, fui uma vez. até o final. Fui uma vez no Dedé. Ah, maravilhoso. Eu gosto, gosto. Que é uma técnica de clown, né? É uma outra técnica que é muito linda, palhaçaria. Eu fui É, uma vez eu teatro mais fui, uma vez esse eu fui dar essas coisas que ator acha que é bom, né? E aí eu falei, vou fazer um curso de clown porque eu acho que eu consigo criar um palhaço massa. Ai, meu pai, eu apanhei tanto naquele curso, Lilian. Tanto, mas não só eu só achar que tu nem era tão bom assim. Faço ideia. Lilian, mas foi uma surra que eu falei, deixa isso pra quem sabe, porque meu É pai. que eu acho, né? Minha visão, Lilian, olhando de fora, não tendo conhecimento nenhum, mas eu acho que é muito mais, por incrível que pareça, mas eu acho que é muito mais difícil fazer as pessoas rirem desse jeito como eles fazem, do que fazer a pessoa tocar no emocional da pessoa, tipo, naquela coisa mais de sentimento, eu, né, acho. Aham. Não, Porque é bem eu acho. que as Eu pessoas. concordo com você, eu acho que fazer rir não é uma tarefa fácil. Eu não sou muito defensor do besterol que inferioriza as outras pessoas para tirar o riso. Quando eu, Uhum. quando eu vou satirizar uma classe, eu vou satirizar uma região, eu não gosto dessa piada. Quando eu estou satirizando a mulher, eu não gosto dessa piada. Entende? Isso eu não gosto. Eu não gosto de nenhuma piada que vai inferiorizar alguém.
Agora eu gosto de piadas que questionam situações. Sim. E o mais interessante quando você vê um palhaço é que uma das técnicas de criação de clown é justamente, primeiro, o palhaço tem que ser ingênuo. Ingênuo para tudo. Tudo para ele é novo. Uhum. E outra coisa, o que você aprende numa técnica de clown. Quais são os meus defeitos? Tanto físicos quanto de comportamento. É em cima do defeito que o ator do palhaço Sim. bota energia para construir o palhaço. Então, olha que louco isso. Você tem que olhar para os seus defeitos e ampliá-los. Olha que. Quem é que gosta de olhar para os seus defeitos, hein, Lilian? Ninguém Uhum. gosta. Inclusive, era isso que eu ia te perguntar. Tem fases, no caso, assim, agora tu tá me dizendo que a fase de fazer as pessoas rirem, ser um palhaço, toda essa função, se chama como? Tu pode chamar tanto de palhaçaria ou clown, técnica de clown. Ah, então, enfim. E tem outras modalidades, tipo. Assim, porque nós temos aí o clown, que é uma técnica de atuação, é uma técnica de atuação, tá? Uma pesquisa de atuação. E você vai ter o humorista, né? Você vai ter o cara que faz stand-up, que ele é um humorista, só que ele não cria um personagem, ele só Mas cria, entra tudo dentro do mesmo contexto. entra na comédia, Entra. Tá, sim. entra na comicidade, né? Que é aquilo que eu falei lá na nossa aula anterior entre tragédia e comédia. Quando você pensa na comédia, você vai abrindo essas possibilidades de comicidade. Aí você vai ter comédia Sim. pastelão, você vai ter a comédia besterol, você vai ter a comédia do palhaço, que é essa brincadeira do ingênuo. Você vai ter a brincadeira do stand-up, que vai brincar com riso, que é muito em cima das piadas, né? Uma sequência de piadas em cima de um tema. Tem o humor inteligente, para mim é o sensacional, aquele que consegue tirar teu riso numa situação que não merecia riso. Sim. Mas Entendo. a situação é Sim. tão bem estudada, tão bem criada, que o cara faz você rir. Aí você vai ter os mímicos, né? Os que criam as pantomimas, que vai ser Mr. Bean. Mr. Bean faz a galera rir sem falar uma palavra. Uhum. Tá muito apoiado, Eu particularmente não curto muito. tá muito apoiado também na técnica do clown. Também no clown. Sim, Só que ele não se pinta de palhaço. sim. Inclusive tem alguns. O teatro que eu fui, inclusive, esse que eu tava te comentando, no início, assim, eu sempre lembro que me marcou muito toda a peça de teatro, né? Eu tinha o que é uns 13 anos na época e eu fiquei tão vidrada, 13 anos, eu não podia nem ter entrado na peça. Mas eu fiquei tão. Eu sempre fui muito além, né? Minha cabecinha. Eu tinha 13 anos, pensei que tinha 20, assim, não. Mas sempre fui muito além, assim. Então a minha mãe deixava eu ir pra uma tranquilidade, né? E eu lembro que eu sentada, assim, eu fiquei muito vidrada no jeito como ele fazia as coisas. E teve no início essa função da mímica, né? Que não é bem uma mímica, mas é tipo fazer a palhaçada sem fala, sem som, só mostrar as coisas. Eu lembro que eu não gostava muito disso e eu acabei rindo sem saber muito do É, contexto, só olhando. só para te explicar para você entender a diferença de mímica e pantomima. São duas coisas diferentes. Mímica é aquele cara que geralmente sabe quando tu vê o cara fazendo aquele efeito do sombra atrás de alguém? Tá, Copiando o gestual do outro, ou aquele cara que fica fingindo que tem uma parede. sim, sim. Aquilo é uma mímica. Quando eu coloco uma história, uma ação dramática que está contando alguma coisa, aí é uma pantomima. Sim, Não tem tipo fala nenhuma, não tem fala nenhuma, mas está sendo contada uma história. aham. Tem uma Sim, narrativa ali. tipo essas brincadeiras que tem, que as pessoas costumam fazer, né? Que tem uma brincadeira que é a brincadeira de. Que dizem que é a brincadeira de mímica, né? Mas geralmente as pessoas até pegam uma historinha pra contar. Então já não seria mais uma mímica. Porque quando você pega esses jogos de imitar uma situação, um filme, ainda é mímica. É mímica. Mas a pantomima, ela tem para sua essência contar uma história com início, meio e fim. Tem personagens. Isso é mais usado dentro do teatro, né? Digamos assim. É dentro do teatro e Uhum. é uma técnica utilizada dentro do teatro, a pantomima. É uma forma de atuação. Nunca tinha escutado
falar. E essa questão de, tipo, existe alguma comédia mais triste, assim, tipo, mais alguma... Ai, eu não sei como te explicar, mas eu Tem a, acho que tem... tem a tragicomédia, que ela vai versar nas duas, ao mesmo tempo que você vai ter momentos de riso, você vai ter momentos trágicos. Uhum, Você vai ter, se você olhar os filmes norte-americanos principalmente, você vai ver que dentro de algumas produções que são dramáticas, que são umas histórias densas, ainda assim você vai ter momentos de riso, porque uhum, muitas vezes usa o riso como um alívio, que a gente chama de alívio cômico, sim, que é quando você quer que a plateia dê uma respirada, porque tu tá batendo no cara. O cara tá vendo uma cena que o cara tá, nossa, que desconforto. Essa cena tá me deixando sem ar. Aí daqui a pouco o cara faz uma piadinha na cena e aí tu fala, ha, 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 ha. Aquele riso é justamente para você dar uma aliviada. sim, É uhum, pensado, não é à toa. É para sim, você respirar assistindo, dar uma relaxada. Por quê? Porque na sequência vai vir mais porrada. sim. Então Pensando agora. é pensado no alívio cômico. Então, vê um filme. Assiste um filme a partir de hoje e vê onde estão os pontos de comicidade. Que é uma piadinha que o cara faz. Às vezes é no meio do nada. Acabou de vir uma sequência super tensa. Aí o cara faz uma piadinha, às vezes é bem, bem estilo norte-americano. Bem besta, né? Às vezes bem besta. E aí tu percebe, cara, ele fez essa piadinha porque ele quer criar um alívio cômico. Sim. Se chama isso, alívio cômico. Vou começar a reparar mais nisso, porque eu costumo, agora mesmo eu tava olhando uma série, né? Eu não sei se tu gosta muito de série, mas eu tava olhando aquela, acho que é Virsa, acho que é alguma coisa que se fala. Vis-a-vis, vis-a-vis. E aí eu tava olhando ela, achei o final uma besteira, né? É, Mas tudo bem. todo mundo reclamou. Aí eu li até o final, tipo, eu adoro essas coisas de presídio, essa coisa de bateção. Bom, eu acho que eu me entreguei bastante naquele último vídeo porque eu fui uma psicopata. Eu tenho paixão, acho que nessas coisas de louca, de parecer uma pessoa que pode matar qualquer um a qualquer momento. Então Então eu vou te dar uma indicação de um livro para você buscar e ler. por favor, Leia a obra. adoro. É uma obra grega antes de Cristo que se chama Medeia. Não. É uma personagem que você vai amar porque ela tem essa explosão que você gosta. E Uhum. depois, se tu quiser ter uma leitura mais suave, tem uma releitura que foi uma readaptação brasileira, uma, Hum. uma readaptação brasileira que quem escreveu ela foi o Chico Buarque, que se chama Gota d'Água. É a mesma história de Medeia, só que trazida para um contexto brasileiro suburbano no Rio de Janeiro. Ah, Medeia é um texto que tu vai ver que tem falas dessa mulher que ó, tu fica assim, ô meu pai, peraí, sério? é E não pedreiro. tem algum filme que tu tenha visto já que traga essa coisa que eu gosto muito? Tipo, eu necessito de ideias de filmes novos, livros. Eu até tô lendo um agora, mas não tem nada a ver com coisas assim que eu gosto. Ele é até de romance, que eu tô odiando. Odeio romance. Tem um filme foi apenas um sonho, que vai ter uma personagem que ela tá quase beirando a loucura, assim, tu vê que ela tá num limite emocional muito grande. Não É mata apenas, ninguém. Foi apenas um sonho. foi apenas um sonho. Assiste. Eu vou ver hoje. Hoje não vou ver, porque hoje eu vou tentar ver o teu texto, vou tentar passar, porque agora eu tô sozinha, então tô sozinha aqui no meu quarto. Então eu vou tentar ficar passando os teus textos para conseguir te entregar amanhã os dois. Show. Não, e não te preocupa que não vai ser um absurdo para mim, porque o outro já tá meio que certinho na minha cabeça, então eu acho que eu vou conseguir dominar mais ele do que esse último que tu me mandou. Perfeito, então. Aguardo teus vídeos. Amanhã, então, nós temos nosso encontro normal, que eu vou debater muito. 1h30. Hã? Que horas é? 6, não é? 6. 6. Nos últimos dias foi 6. Eu vou fazer às 6 horas e aí eu vou abordar muito sobre esses vídeos, sobre as leituras que fizeram das cenas, discutir muito essas possibilidades. Então, essa quinta-feira é discutindo sobre os textos. Quinta-feira que vem vai ser Ah, algo mais teórico.
É uma coisa que eu ia te pedir, que foi uma coisa que me chamou muita atenção na última aula que tu passou, foi esse conto dessa história de como surgiu tudo, como é a função do teatro. Por mais que eu não expressei, porque eu não expresso muito meu rostinho fica sempre assim, ó, eu achei muito interessante, juro pra ti, muito interessante mesmo. Então eu acho que se tu trouxesse mais isso, eu ia achar o máximo, mais coisas sobre o teatro, enfim, Vou, a história. vou tentar sempre mesclar um pouco de teoria do teatro, história do teatro, com curiosidades pertinentes à questão da profissão para vocês. Ai, ótimo. Tá Tu bom? faz ou tu faz? Tu manda. Tá ouvindo? Tô. Tá, tu pode me mandar isso digitado, o nome do filme e do livro, por favor, lá no Mano, WhatsApp? mano, Ó, por favor. por favor. E foi, Tá bom, tá? mano, Pra eu poder olhar direitinho e ver, ficar gravadinho ali, pode deixar que eu tá? mando. Tá bom. Obrigada. E Beijo. outra coisa, a questão do valor, eu vou tentar te depositar amanhã, porque amanhã eu vou ali na caixa fazer umas funções e eu já largo o teu dinheirinho ali, tá? Obrigado, viu? Beijo. Tchau, tchau. Boa Tchauzinho. noite. Boa noite.